Então, enquanto o pessoal ele vai preparando a apresentação, eu gostaria de passar a palavra para a Thaísa. Muito obrigada, Thaísa é extensionista do projeto Diálogos pela Sustentabilidade e vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaísa, como o João já falou, sou extensionista aqui do projeto Diálogos pela Sustentabilidade. Com início, eu queria agradecer primeiramente a presença de todos vocês aqui, é muito importante para o diálogo, né? Nessa noite especial, a gente quer agradecer a presença da Marli Souza Silva Mascarenhas, é mestranda do programa de pós-graduação daqui do UFSM, do Campus Paulo Freire. E hoje ela vai apresentar o projeto que é Decolonialidade e Resistência, trajetória da comunidade quilombola Arara no extremo sul da Bahia. A Marli possui uma formação acadêmica bem sólida, marcada pelo compromisso com a educação, memória social e direitos das populações tradicionais. Ela é graduada em administração pela FASB e é licenciada em História plena pela UNEB. É especialista em diversas áreas, como educação infantil, gestão escolar, marketing digital, saúde coletiva e docência para educação profissional e tecnológica. Com essa carga incrivelmente interdisciplinar, que eu acredito que fortaleça o contexto entre território, ancestralidade e educação. Ela está sendo orientada pela professora, nossa querida professora Débora, eu acho que ela não está aqui hoje, né? Não. Que busca dar visibilidade às vozes silenciadas da comunidade Arara, da comunidade quilombola Arara, né? Com a trajetória que articula saberes acadêmicos, experiências populares e engajamento social, Marli nos convida a refletir sobre os desafios e as potências de um pensamento decolonial comprometido com a justiça ambiental e a valorização das identidades negras e quilombolas. Receba com carinho a nossa querida Marli. Vem aqui, Marli. Obrigada, boa noite a todos e todas. Agradecer a oportunidade, né, por estar aqui, ao professor João e à professora Joana, né, todo com J, e apresentar a minha pesquisa, Decolonialidade e a Resistência, né, a luta da comunidade quilombola Arara no extremo sul da Bahia. Pode passar. Então, sabemos, né, que a colonialidade, a resistência, tudo vem de um processo histórico, né, que é da escravidão do Brasil, né, onde teve essa origem no século XVI e XVII, né, com os primeiros registros de quilombos, e também no século XIX, onde Albuquerque e Fraga, né, vai tratar desse processo de escravidão e esse início, né, dos quilombos no século XIX. E o extremo sul é a localização desse estudo que foi realizado, né, durante o percurso de 2 anos no mestrado. É uma região, né, que está próxima ao sudeste, fazendo divisa com o Espírito Santo, né, e o Nordeste. O extremo sul ele é rico em uma biodiversidade, tanto dessa fauna, né, e dessa flora, e, né, no extremo sul tem 8 comunidades quilombolas certificadas. Arara é uma comunidade que se reconhece como descendente de quilombola, só não é certificada ainda. Pode passar. Aqui tem os objetos de estudo, porque de início foi para começar com a Fazenda Cascata, né? Aí resolvemos ampliar esses objetos de estudos. Veio a ideia da comunidade Arara, né, que já vem de um processo desde o século XIX, né, com essas relações econômicas, sociais, né, e aquela placa é a entrada da comunidade. E do lado tem um mapa onde ela está situada, né, dentro dessa biodiversidade. Abaixo nós temos a Fazenda Cascata, tem o Sobrado, que é hoje tido como o Museu Histórico, né, de Teixeira. Ali temos
o pilão, as casas de farinha e também a localização da Fazenda Cascatas. São esses os dois objetos de estudo desta pesquisa. Aqui. Aí vem o panorama do tema. O que se sabe sobre comunidades quilombolas? Então, nós sabemos que tem um processo, né, de escravidão, mas a partir da Constituição Federal de 88, com o artigo 68, né, que vai falar desses atos de exposição, veio reconhecer essas terras como ocupadas, né, pelas comunidades, e o decreto ele veio autoafirmar e reconhecer essa definição dessas comunidades, que aí ele vai determinar tanto o reconhecimento, a demarcação, né, a titularização destas comunidades. Temos também a CONAC, né, que é a Coordenação de Articulação, né, das Comunidades Negras, que ela garante essas políticas públicas para as comunidades, viabilizando essa consolidação, né, das demandas que vêm destas comunidades, a partir também das memórias dessas lideranças locais. Outro marco são as leis, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. A 10.000 ela veio para garantir a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira. E aí a 11.645 ela desempenha o papel de modificar a LDB para trazer para o ensino oficial e particular, além da cultura e da história afro-brasileira, a indígena. Gomes, 2019 e 2021, ele aborda sobre essa resistência e essa relevância, né, nesses quilombos no Brasil, trazendo essa identidade e essa história das comunidades quilombolas. Comunidades quilombolas no extremo sul da Bahia. Arara ela está situada no município de Teixeira de Freitas. Aí trazendo um pouco dessa significância dos estudos que já foram feitos sobre a comunidade Arara. Carmo e Coelho, né, eles pesquisaram para tratar desse ato de recordar essa interação entre os sujeitos, né, que são o conjunto dessas histórias, que vai tratar do ambiente familiar da comunidade. Trazer também a importância da memória social e a narrativa dessas construções da identidade, né, dessa comunidade a partir de pessoas mais idosas, né, que representam essa comunidade. Jesus ele fez a pesquisa em 2021 que ele vai apontar esses relatos expressivos, né, dessas mulheres e desses homens descendentes de escravizados. E do lado ali nós temos a Arara. Por que Arara? Porque ela é homenageada à comunidade Arara, porque naquela região, no século XIX, era bastante araras, né? Mas com o processo de desenvolvimento acabou, né? Então eles homenagearam a comunidade com arara, as araras dali da região. Passando. Diálogo com as teorias científicas. Aí tem a decolonialidade, que trazemos Quijano, né, que ele vai discutir essa colonialidade do poder e do saber, né, do conhecimento, estimulando essa reflexão crítica das injustiças históricas, né, que ocorreram durante o colonialismo dessas comunidades. Minola ele vai discutir essa decolonialidade como uma alternativa, né, de contrapor essa lógica dessas estruturas, né, que são vistas por baixo, que são o poder de dominação, né, dessas culturas.
culturas. A resistência, Marquês e Reis, eles vão abordar a definição e essas formas de resistência, né? A formação dos quilombos e a realização dessas revoltas, né? Que é conhecido no período da escravatura. Né? E as relações sociais, socioambientais. Aí trazemos Leff, que vai falar dessa percepção ambiental para transformar, né, essa perspectiva agroecológica e histórica. O que ainda não se sabe sobre a comunidade quilombola arara? Então, teve essa hipótese que esse depoimento desses moradores, eles apresentam essa ferramenta, né, determinante dessa preservação histórica, essa cultura quilombola, né, e também o apagamento que ocorre com essas comunidades. Também que essas conversas, elas registram essa narrativa de vida, de experiência, né, de tanto social e cultural da comunidade. E aí surge a problemática, que é como as intersecções entre decolonialidade e resistência influenciam no processo de formação identitária e as relações socioambientais entre a comunidade arara e a fazenda Cascata no extremo sul da Bahia. E os objetivos da pesquisa são: o objetivo geral foi investigar como a comunidade arara contribuiu para o processo de formação socioeconômica do extremo sul da Bahia e analisar essas experiências de resistência às estruturas coloniais, né, e de poder e exploração. Os objetivos específicos: identificar essas relações entre a história das famílias, da comunidade quilombola arara e da fazenda Cascata nessa formação de identidade do extremo sul da Bahia, analisar as narrativas, né, dessas primeiras famílias e como elas contribuíram, né, para essas relações socioambientais. Avaliar as estratégias econômicas e sociais desenvolvidas pela comunidade, né, ao longo do tempo e essas influências na economia local. Aí, o percurso metodológico. Os materiais e métodos foram a pesquisa, né, que ela é uma pesquisa qualitativa, e também uma pesquisa investigativa. Ela é qualitativa porque ela vai proporcionar uma compreensão, né, e uma relação dessas narrativas. E a explicativa é porque ela vai tratar da razão, né, o porquê das coisas. Os participantes são os moradores da comunidade quilombola arara e também da cidade de Teixeira de Freitas, porque muitos vieram para a cidade de Teixeira de Freitas e tem essas relações também, né, com a comunidade arara. A metodologia foi as rodas de conversa, né, que é essa forma de incentivar essa participação, essa reflexão, a reciprocidade e também o respeito entre essas conversas. E aí Afonso e Abade, ele vem falar que eles falam que consiste em uma estrutura de um diálogo onde todos os participantes possuem igualmente a voz irrelevante sobre, né, as falas de cada um respeitando o seu espaço e falando, né, e propondo os seus pensamentos. Ainda nos materiais de método, a coleta de dados foram por observação participante, teve as entrevistas sendo estruturadas, né, e as transcrições dos áudios, também teve a revisão bibliográfica, porque toda pesquisa nós precisamos, né, de estar buscando a base científica para analisar os dados. Análise de dados, ela teve análise de
conteúdo, né, que é Vardan, que é uma técnica usada para analisar esses dados, que ele tem a codificação e a análise interpretativa e as inferências, que no quadro a seguir vai estar explicando melhor. Então, esse aqui é um exemplo prático dessa análise de categorização, que Vardan, ela divide em 3 etapas, que é a pré-análise, aí vem, que é o tratamento dos dados e a codificação dos dados. E aí, nesse quadro, a gente inicia trazendo os objetivos da pesquisa para fazer essa análise. Aí vem a seleção do material, né, que no caso as entrevistas. Depois, a leitura flutuante dessas entrevistas, né, que elas é feita a leitura, você vai identificar os temas, né, para depois fazer a categorização. Aí vem, aí identificou os temas, aí você parte para a categorização dos dados, que ela é baseada na leitura inicial, e aí vem a representação do tema, por exemplo, ali, categoria 1, vai falar da história e das origens. É um exemplo de categoria a ser estudado. Aí vem a codificação dos dados, né, que é atribuir código a essas categorias e depois fazer a marcação detalhada. E contar a frequência dessas categorias e analisar esses dados quantificados. Depois vem a interpretação dos dados e a contextualização desses dados de acordo com o contexto histórico-social, né, no caso aqui da comunidade Arara. E vem a elaboração, que é a síntese dos resultados, a discussão desses resultados e depois a triangulação, que no caso aqui é fazer essa discussão com os dados, né, e as observações feitas de acordo com as narrativas. Aqui dividida em 2 capítulos a minha dissertação. O primeiro capítulo falou de Vozes Silenciadas, História Reconstruída, as famílias negras pioneiras e a luta pela memória do extremo sul da Bahia. Ele está mais focado na Fazenda Cascata, que depois, né, deu esse direcionamento com o objeto da comunidade Arara, que todos aqui já conhecem um pouco, né, da história da Fazenda Cascata, eu penso. E, como nós sabemos, né, ela é do século XIX e início do século XX, e aí vem colocando que é um patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, né, onde todos podem presenciar. E nesse capítulo também nós abordamos sobre a colonialidade versus decolonialidade, que a colonialidade vai tratar dessas estruturas de poder e de conhecimentos vindo assim do colonialismo, né? Que o poder das estruturas dominantes, que é a política através da economia, e o conhecimento, né, que vai determinar sobre esse poder. A decolonialidade é um movimento teórico e político que vem para desconstruir essas estruturas dominantes, né, para trazer novas perspectivas para essas comunidades, no caso, né, sobressaírem. E lugares de memória. Noha, ele vem dizer que os lugares de memória eles são suporte, tanto material como imaterial. Material porque ele vai formar essa memória coletiva, né? E o imaterial, que é a parte da cultura, né? dos saberes. E a Fazenda Cascata é um patrimônio histórico colonial. Como já falei, além de arquitetônico, cultural, ele serve hoje de turístico, né, rural, e também como
pesquisas já feitas sobre esse objeto de estudo. O segundo capítulo vem tratar das vivências, memórias e narrativas da comunidade Quilombo-Arara em Teixeira de Freitas. Aqui tem um mapa de localização da comunidade, que ela fica na rodovia 290, né, sentido Alcobaço. Ela ocupa essa parte alta do município de Teixeira. Ela tem 7.000 metros quilômetros quadrados, que é sentido aeroporto, né? Ela também é uma comunidade que tem essa relação intensa com a terra, com a natureza, que trabalha com a agricultura, né, cultivo do cacau, também faz coletagem de sementes. E aí os elementos chaves para o resultado da pesquisa foram, dessas narrativas, foram histórias de vida, vivências diárias, as memórias, a conservação e a transmissão oral dessas narrativas, a resistência à identidade, relações socioambientais, a ancestralidade, né, a justiça social e o silenciamento, né, que essas, no caso, primeiras famílias têm nessa construção socioeconômica da região. Também ela vai tratar da justiça social, o reconhecimento e a luta por direito dessas comunidades. No título, ele traz essas 3 palavras: vivências, memórias e narrativas, né? Que as vivências vai tratar dessas experiências do dia a dia, cotidiano da comunidade. As memórias vai falar dessa transmissão oral. E as narrativas são a parte mais voltada para a metodologia, né, que vão ser analisadas essas narrativas. E aí trazem, a partir dessas 3 palavras, ela vai trazer as experiências, né, que elas ressignificam essas narrativas pessoais, elas facilitam essa construção dos novos papéis e significados, mas também uma conexão com essa formação da identidade, né, para construir essas histórias, essas memórias. E o papel da comunidade Quilombo-Arara nas relações socioambientais que ele é significativo nessa perspectiva, principalmente com essas 3 dimensões, que é preservação ambiental, a percepção crítica, memória cultural e identidade quilombola, a sustentabilidade e as práticas tradicionais envolvendo toda a comunidade. Aí surgem as perguntas para, né, o roteiro para as entrevistas, que é nessa roda de conversa que foram direcionadas, né? A primeira pergunta vai falar da construção da história de Teixeira de Freitas, essa contribuição dessas primeiras famílias, depois as práticas sociais da comunidade, essas relações da comunidade Arara com a Fazenda Cascata, o silenciamento da história dessas famílias, né, em Teixeira de Freitas, porque só a elite é vista, né, como detentora do conhecimento das transformações socioeconômicas, políticas, né, enquanto que a comunidade não. Também aí vai falar também as gerações, né, dos mais jovens, como eles veem essa história, essa cultura da comunidade. E aqui temos, né, uns trechos de algumas narrativas, que nessa primeira pergunta foi abordado sobre o tema as famílias negras, né, pioneiras, que o senhor aqui identificado com ON, né, que ele responde à pergunta para falar das primeiras famílias pioneiras. Dessa regra somos nós. Meu avô era negro mesmo. A minha avó, que era branca, clara, igual eu hoje, meu compadre Wilson deve ter falado. E aqui os primeiros também chegaram em Teixeira, na Teixeira.
foi negro, 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 colônio, colônio, que falava uma linguagem que a gente não entende, que vinha da África. Manuel de Eutelvina, Chico d'Água, já se falava, mas seu Manuel de Eutelvino, não, era colônio, colônio mesmo. Então aqui ele está tratando, né, dessa história que os primeiros escravizados vieram e que eram da África, né, e eles falavam essa linguagem que eles não entendiam. Então Manuel de Eutelvina e Chico d'Água eram deles, que fala que foram os primeiros que chegaram em Teixeira, na Praça dos Leões, e montaram o comérciozinho, né, que eles falam que era comércio de pretos, mas eles falam que não, em Teixeira, né? Então eles fizeram parte também dessa história com relação à parte econômica, né? Pode. Nessa outra entrevista vai tratar da origem da história, né, do município de Teixeira e da identidade da comunidade Arara, que o entrevistado fala. O pai da minha mãe era dessa procedência. A minha avó, parte de minha mãe, tinha cabelo mole, mas se casou com meu avô, que era descendente, que já era de outra descendência de preto. Aí a família saiu toda morena de cabelo duro. Aí misturou tudo. E hoje, até então, até neto meu ainda tem gente de cabelo pegado. Olha, na linguagem vulgar, sou mestiço. Hoje eu digo que sou um cara como fala, que tem o sangue caboclo, sangue de português, sangue de índio, de africano. Então, nossa procedência é toda essa. Aí acontece batidas, né, de bengalas no chão. Aqui o entrevistado ele vai estar falando dessa miscigenação, né, quando ele coloca que ele tem sangue de índio, de caboclo, né, de africano, dessa mistura. E essas batidas no chão era de outro entrevistado que ele vem, eu penso que ele vem reafirmando o que o outro entrevistado estava falando, né? Nessa entrevista vai falar, né, da importância do rio, do rio Alcobaça, que é o rio Alcobaça, rio Itaí, né? Aí ele fala, a gente para passar tinha que se molhar todinho. A água chegava na canela para atravessar. Hoje acabou tudo. Nós chegamos, derrubamos tudo, então acabou. Ele compara o rio ao sangue humano, essencial para a vida. O rio é igual ao nosso sangue, das nossas veias, do nosso corpo. O sangue se espalha, os ribeirões e nascente é que enche o rio para sustentar as cidades. Então essa é a comparação, né? A importância que ele fala desse rio que hoje, né, está se acabando. Aí ele completa falando assim, eu falo para os meus meninos, daqui uns anos vocês são jovens ainda, vão ver. Hoje eles plantam as coisinhas deles, mas sem água nada cresce. Quem vai sustentar? São esses corvos que vão sustentar o rio. Mas eles estudam e não prestam atenção nas coisas, diz rindo. Mas vai ser assim, né? Ele acha engraçado, mas é a verdade, né? Que as mudanças ambientais, né, estão acontecendo, as mudanças climáticas, ele acaba com todo esse, né? Quando ele fala, o sustento do rio, são as nascentes, né, que o povo não cuida. E a partir dessas entrevistas foram feitas as categorizações, né, de análise das narrativas baseadas nas técnicas de Bardan, que foram selecionadas 5 categorias, que a primeira vai falar da memória quilombola, que a partir de uma música dos entrevistados, né, foram tiradas, por exemplo, a descrição lá, mamãe África, deixem tão distante, estou no Brasil, não me encontro perdido. Então, nessa canção que eles fazem, aqui ela expressa essa saudade, né, desse deslocamento forçado. Em outro trecho da canção, ele fala, aquele navio em que fui conduzido se encontra ancorado em um porto esquecido, né?
vai estar remetendo essa travessia transatlântica, né, que ocorreu lá naquela época. Aí vem outra ainda da categoria batidas de bengala no chão, né? DF, irmãos gêmeos de BF, que são gêmeos. Aí ela é interpretada como esse simbolismo de pertencimento, como falei, né? Reforçando as raízes de sua ancestralidade. Outra categoria é resistência e luta por igualdade. É que dentro daquela entrevista passada, né, ele fala: o pai da minha mãe era dessa procedência, que é a descrição, e depois ele vem reconhecendo essa importância histórica, né, resgatando, né, essa presença negra, e também nessa categoria ele ilustra essa exclusão da perspectiva negra nessa narrativa oficial. Pode passar. Aqui mais 3 categorias que vem falar de invisibilização e o esquecimento da contribuição negra, né, que existe. Então, vai evidenciar esse esquecimento dessas primeiras famílias, né, esse silenciamento que houve. Lá tem a descrição, como já foi colocado lá na narrativa. Trata também dessa importância das famílias negras, negras tradicionais na região. Também essas histórias, né, elas estão sempre esquecidas, reflete essa falta de conhecimento, né, e a perda de identidade. A contribuição das primeiras famílias na formação socioeconômica, né, destaca essa participação tanto no cultivo do café, da mandioca, do cacau, que antes era feita pelo transporte das canoas, né, e o comércio lá no século XIX era feito dessa forma. A relação da Fazenda Cascata com a comunidade, ela vai reforçar essa presença histórica dessas famílias, né? Dessas narrativas que têm sido silenciadas ao longo do tempo. Aqui vem as contribuições finais, que é as contribuições teóricas, que houve o reconhecimento dessa comunidade como sujeito histórico, né, na construção histórica social, essa perspectiva futura, né, que vai trazer essa interdisciplinaridade ambiental, cultural e ecológica, política, práticas tradicionais como essa conservação ambiental e resistência política, e as contribuições práticas que vai trazer esse reconhecimento, né, da comunidade, ter essa compreensão social, a promoção, o desenvolvimento, né, dessas dimensões tanto culturais como ambiental, e que o Extremo Sul tem a relevância nessa construção da identidade local, tanto patrimonial como natural e cultural. Também a necessidade de políticas, né, e iniciativas para fortalecer essa contribuição. E o retorno à comunidade é que temos um projeto, né, de aprovação do PROEX, com encontros que vai ser divulgado tanto na escola Arara, como na escola de Teixeira de Freitas, e tem também a publicação do livro com recurso já aprovado, né, e o artigo aceito na UNEB para que vai ter a extensão, né, em maio, aí depois vai ser publicado em periódicos. E antes das referências, nós vamos ouvir a música que era da dupla que também fez parte da pesquisa, né, como uma narrativa. É um áudio porque eles não puderam vir, que um problema, né, mas era para eles virem pessoalmente, mas não deram. Mas vamos ouvir. Do Will Freitas, Mamãe África.
é uma dupla, né? Eles chamam primo e sobrinho, que fez parte da minha pesquisa, que foi aquela categorização lá da entrevista Mamãe África, né? E aí eles compôs não só essa música, essa canção, mas outras que falam do extremo sul da Bahia. Eles são daqui de Teixeira também, que faz parte da comunidade Arara, né? E aí podem pesquisar que vocês vão conhecer mais música deles. E é isso. Muito obrigada. Essa imagem aí é a imagem lá da comunidade Arara, chamada O Vale, né? Onde que eles têm o maior cuidado e buscam, né, as coletas das sementes. Obrigada, Marli. Parabéns pela apresentação, parabéns pela defesa, né, do trabalho. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Boa noite, Marli. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho uma pergunta em relação se você encontrou alguma dificuldade, tanto na delimitação dos objetos, na metodologia, ou até mesmo na realização das entrevistas, se você teve alguma dificuldade na sua pesquisa. Então, dificuldades, desafios a gente sempre tem, né? Mas, assim, tinha que me deslocar, né, 20 quilômetros daqui para a comunidade, mas eles me receberam muito bem, né? Sempre estava disposto a falar comigo. E a metodologia, né, é uma parte bem essencial, e quem, né, está no mestrado tem que, ou graduação, enfim, né, tem que buscar aquela metodologia que melhor cabe, né, para o seu objeto de pesquisa. Me chamo Elcio, sou estudante do curso de Gestão Ambiental, e tenho uma dúvida bem parecida com a dele, que eu sempre tive essa curiosidade como estudante, e essa aproximação sua na comunidade das Araras, levando a academia para lá, há uma barreira aí da linguagem acadêmica, do academicismo e tal, que eles estão um pouco distantes dessa realidade. Então, como foi a adequação para você poder fazer essas entrevistas, tudo isso, de forma que eles entendessem e respondessem de forma satisfatória? Claro, conhecimento muito amplo deles, farto, porém são linguagens específicas e deve ser adequada. Eu tenho essa curiosidade assim, de saber a forma de adequação que foi submetido. Eu lendo ali, tipo, o silenciamento passado, o processo, e tipo, explicar para eles o que é esse processo de silenciamento, né? Então, antes de começar a pesquisa, né, eu visitei a comunidade de forma, né, informal, para conhecê-los, né? Não cheguei lá logo falando, olha, eu vim aqui fazer uma entrevista para a faculdade, para a universidade, não, né? Fui conhecer, sentei com eles, batemos um papo, adquiri essa intimidade, esse relacionamento, né, bem próximo, para depois eu estar falando, né, da pesquisa. E quanto às perguntas, né, eles são pessoas de 90, são idosos, né, mas eles entendem. E uma coisa ou outra que às vezes eles ficavam na dúvida, eu ia explicar, né, por isso que é essa roda de conversa, né, que ia fazer a pergunta, se caso não eles tivessem alguma dúvida, eu ia explicar, olha, o silenciamento aí é dessa forma, né, que muito só, mas eles sabiam, quando eu falava, né, silenciamento, que eles eram invisíveis no sentido assim, que só, agora eles falavam a elite, né, que estava ali, que um até falou assim, olha, eu queria que a casa do meu avô, que é na prainha, que fosse tombada também, que é uma casa de assoalho, mas eu não consegui, né? Então, a gente pensa que eles não sabem, né, mas eles conhecem, sim, essa história. Boa noite a todo mundo.
Eu queria saber que na pesquisa, na sua fala de agora, a gente percebe que foi muito voltada para essa geração mais antiga, essa geração mais velha, de pessoas mais velhas, e eu fiquei curioso para saber se nas suas visitas, na sua pesquisa, você viu essa comunidade, essa juventude na comunidade, se eles são engajados, se eles têm essa consciência de preservação dessa cultura deles também. Então, esse é um ponto, né, que fica aí para a gente buscar e aprofundar mais, porque eles falam que os jovens não querem mais, não querem saber, não querem falar, né, desse tema, não quer dar continuidade. E como eles já estão idosos, tem 2 que já estão, né, com saúde meio debilitada, então eles veem assim que pode ser que se alguém, como nós não estamos, as pesquisas não tá sendo realizada, pode ser que essa história deles termine por ali, né? Acaba porque os jovens falam que não querem dar continuidade. Ele fala assim, vai para a cidade, né? Tem outras coisas, tem outras modernidades, aí não quer saber e muitas vezes não se reconhece como quilombola, né? Então é uma parte para ser aprofundada, os jovens. Parabenizar você, Sueli. A gente estudou junto na UNEB, eu sei da sua capacidade, da sua perseverança. E eu queria, a minha dúvida seria se você chegou nesse momento de entrevistas e histórias que foram contadas para você, qual foi a relação entre a Fazenda Cascata e o pessoal existente lá na Fazenda Arara? Qual foi a relação deles? Se teve uma conflituosa? Como é que se deu essa proximidade? Então, essas relações, né, é claro que existia conflitos, mas também eles colocaram, né, que também tinha a parte, né, a relação entre a família de estar ali convivendo, de trabalhar. Mas, agora ele fala, mas sempre a elite branca era que sobressaía, né? Eles estavam ali mais só para trabalhar da forma de braçal, né? Então é uma relação, essa relação ela como eu digo assim, não é conflituosa ao extremo, mas tem essas partes que fala do silenciamento, que um sobressai mais que o outro, né? Eu ainda tenho uma pergunta. Eu me chamo Arthur Fernando, minha família vem da comunidade Arara, sou descendente de lá, minha família toda de lá também. Eu queria saber de você, o que você acha que falta para a nossa comunidade ser reconhecida como quilombola? Por conta que já é algo que já tem alguns anos que vem pendendo, são histórias contadas. Eu gostaria de saber o que você acha que falta para dar esse próximo passo. Então, eu penso que falta alguém que dê o passo, né? Um líder que vai em busca, represente os senhores que estão lá, né? Que um deles fala assim, esse aqui é o que está aqui para contar a nossa história, que é o DF, né? BF. Eu não sei se eu falo o nome, mas ele fala, né, que só ele está ali, que ele está sustentando aquela história ainda, tudo que é passado, né? Que os outros 2 já estão, assim, com a saúde mais debilitada, eles não veem força, né? Então, eu penso que os jovens ali poderiam dar essa força, né? E buscar, olha, não, eu vou atrás dessa história e aí tem o projeto que a gente vai tá propondo de fazer essa divulgação na escola, lá na escola, né, da Arara e nas escolas de Teixeira de Freitas, e para trazer, né, esse reconhecimento da comunidade nessas relações. E eu espero que alguns dos jovens, você mesmo, né, podem estar aprofundando nessa história e levando adiante, né, buscando esse reconhecimento, né, como de fato, para
da comunidade quilombola Arara. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou professora aqui do BI, estou com meus alunos aqui. E primeiro te parabenizar, né? Eu também sou professora de patrimônio e é muito bacana ver esse trabalho e essa questão da memória e do patrimônio de Araras. Mas a minha pergunta é a seguinte, esse trabalho, essa pesquisa, ela passou pelo Comitê de Ética? Qual foi a sua dificuldade com relação a esse processo do Comitê de Ética, que a gente sabe que é um processo bem burocrático e bem demorado, né? Então, eu queria saber com o tempo, como é que você submeteu o seu projeto e quais foram as suas dificuldades. Sim. O tempo, né? Que sempre tem algo para refazer, né? Porque tem que ter o termo de compromisso livre estabelecidos, né? Todas essas demandas que eu aconselho que quem vai já está, né, no processo, que busque isso quanto antes, né, porque sempre tem avaliações, né, rigorosas feitas, e aí a gente tem que refazer e buscar sempre, né? Então, não é fácil, a dificuldade teve, mas, né, a gente superou. Primeiramente, boa noite, e a minha dúvida não sei, talvez você tenha explicado e eu não tenha escutado, que eu entendi que começou pela Cascata, né? Pela Fazenda Cascata, e aí vocês decidiram estender para a comunidade Araras, não foi isso que eu entendi? Qual foi o motivo que levou a essa extensão de ir para lá? Então, a gente viu com relação às relações, né, que foram construídas desse desenvolvimento socioeconômico, né, porque só a Fazenda Cascata é vista como essa participação, né, do desenvolvimento econômico, social do extremo sul, né, de Teixeira de Freitas, e as primeiras famílias, né, já estavam aqui e contribuíram também para esse processo, né, de construção. E aí Araras, porque também é uma comunidade que tem aqui que quase, eu não sei se todos conhecem Arara, já ouviu falar, e que era pouco, né, falada. Geralmente tratava-se mais da comunidade de Ovessa, né, de outras comunidades. E aí eu quis trazer essa visibilidade, né, para essa comunidade que está aqui próxima e também fez parte desse processo, tanto histórico como econômico, né, da região e localidade aqui de Teixeira. E o privilégio que o seu trabalho tem, né, como fruto do seu trabalho, de levar essa história para as escolas e recontar essa história sobre essa nova perspectiva. Então, acho muito importante que tenha a continuidade do seu trabalho através desse projeto de extensão, né, para levar essa história, para que essa história seja recontada de uma outra forma, dando voz a essas pessoas que eram silenciadas da história do extremo sul da Bahia. Então, muito importante o seu trabalho, importante que você esteja aqui falando sobre essa dissertação que foi construída dentro do programa de pós-graduação. Então, parabéns para você, parabéns para a professora Débora também pela orientação desse trabalho. Eu gostaria só de falar um pouquinho da Maylin, que o trabalho começou com uma proposta bem diferente, né? O projeto começou com uma proposta bem diferente, a gente chamou para conversar com a Maylin, talvez fazer a história da Fazenda Cascata ali, reverberar aquilo ali em relação ao rio, né? Mas aí a Maylin percorreu outros meandros, né? E foi para a comunidade Araras. Eu acho legal isso e é importante, né? Estou falando principalmente para o pessoal do mestrado, mas também o pessoal da graduação que procura fazer pesquisa. Quando você começa a fazer pesquisa, você tem um tema, eu chamo de desejo, né? Você tem um desejo inicial, e esse desejo inicial ele vai mudar ao longo desse tempo. Tá?
E é natural que isso se altere, até porque no primeiro momento que você se toca com o seu desejo, com sua vontade de querer fazer, você vai para a segunda etapa, que é pesquisar sobre o assunto, né? E no pesquisar sobre o assunto, muitas vezes você se perde e se encontra num outro lugar, né? E assim, essa evolução foi muito legal, né? Ou seja, e tem uma questão de característica de evolução pessoal e também de satisfação pessoal em fazer a pesquisa que a gente quer, né? Então, parabenizo o trabalho, traz respostas e traz voz também para quem está silenciado há muito tempo aqui na região, né? E até procura fazer um sistema, dar um start inicial de reconhecimento, não só reconhecimento cultural, mas o reconhecimento jurídico também daquela comunidade, porque isso é importante, não é só a questão cultural, mas tem que também ter um reconhecimento jurídico para que isso venha à tona e possa ser registrado como comunidade mesmo. Universitária, é importante a gente estourar essa bolha da universidade, como foi colocado naquele vídeo lá pela professora Ayana, né, sobre o centro de pesquisa, e a gente precisa também estourar a nossa bolha aqui da universidade sobre as pesquisas que são realizadas aqui na nossa instituição. Então tem sido muito gratificante trabalhar com todos vocês e tem sido muito importante o engajamento, a participação, as perguntas, né, o quanto tem sido produtivo essas noites aqui de segunda-feira, dividir essas pesquisas que são realizadas aqui no programa com vocês. Então, muito, muito, muito obrigada, né? E é isso, a universidade ela existe para isso, né? Para que vocês estejam aqui usando esse espaço, né? E extrapolando esse espaço, trazendo novas pessoas para conhecer o trabalho que a gente está realizando aqui na UFSB, certo? Boa noite, então, para todo mundo.